Eu gostaria de convidar você para abrir um texto antes. 1 de João, capítulo 3. Esse tem sido um dos textos mais importantes de Deus para a minha vida. Mesmo, tá? A compreensão mais clara sobre quem Deus é nos faz ter uma visão mais clara de quem nós somos. E quando nós temos uma visão clara de quem Deus é e quem nós somos, nós temos uma visão de quem somos diante dele, ou aos olhos dele, quem somos, ou como estamos. O resultado disso nós chamamos de temor ao Senhor. Já ouviram falar a palavra sobre temor? Nós temos que ter temor de Deus, né? Nós temos que ter temor do Senhor. Embora muitos conceitos que nós temos sobre Deus, assim como no ano passado nós fazemos várias séries destruindo a mentalidade parasita, sanguessuga que nós temos sobre Deus, aquele Deus Papai Noel, né? Que quer nos dar presentes, aquele Deus parecido com o coelhinho da Páscoa, né? Que só aparece em abril, né? Então, removendo as mentiras, removendo os pensamentos errados sobre Deus, nós tentamos ensinar a mensagem correta sobre Deus. E a mensagem correta de Deus é de que Deus não deixa de ser santo porque Ele nos ama. Ok? Deus não abre mão de quem Ele é. Uma das maneiras de nós percebermos isso é, como o próprio texto de Hebreus diz, Hebreus capítulo 12, de que o Pai que corrige seus filhos com o coração bom ou mau? Com o coração bom. Ele diz, tanto mais o Pai Celestial, que corrige somente aqueles que chama de filhos. E para que possamos ser participantes do quê? Da sua santidade. Por quê? Porque mesmo que Deus te ama, e Ele te ama, você pode ter certeza disso, Ele não vai deixar de ser santo só para você entrar no céu, entendeu? Isso não vai acontecer. Não, eu te amo tanto, que eu vou abrir uma exceção para você. Você vai entrar pela resbarba, mas você vai entrar. Porque eu não posso deixar de perder você. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus, Ele não é santo porque Ele gosta. Ele é santo porque santidade é o que Ele é, não é o que Ele faz. Um dos maiores problemas de nós sermos santos, muitas vezes são as mentiras que foram faladas para nós, do quê? Ninguém é perfeito. Já viram isso? Ninguém é perfeito, né? Então, com esses mitos, ou essas mentiras colocadas no nosso coração de que ninguém é perfeito, todo mundo erra, já viram isso? Mas todo mundo erra. Todo mundo tem o seu pecadinho de estimação. Eu tenho o meu, né? Já viram isso? E isso a gente acha que vai convencer Deus com essa ladainha. A gente acha que vai convencer Deus com esse papinho furado. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia é clara em dizer isso. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, vai colher. E se aqueles que semeiam na carne colhem o quê? Corrupção e morte. Deus te ama. E Ele vai amar muitos de nós, mesmo nós estamos no inferno. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Por que eu gosto desse texto então? Por que eu vou falar sobre isso? Porque de tempos em tempos eu vou começar a série de Apocalipse chamando a tua atenção para um olhar mais belo sobre a volta de Jesus. Porque nós temos um olhar muito apocalíptico, digamos assim, para o Apocalipse. Claro que nós temos que entender, mas eu estou querendo dizer que muitas vezes o nosso olhar sobre a volta de Jesus é um olhar de destruição, é um olhar de guerras, embora isso vá acontecer mesmo. Mas não é assim que Jesus quer que nós olhemos. Ele quer que nós possamos encontrar a beleza disso. Um exemplo disso? Não sei se você aqui, assim como eu, apanhou bastante quando era criança do pai. Eu apanhei muito. Não é porque era um pé terrível, não. Não era, não. Eu era um filho bonzinho.
Mas eu apanhei muito, mesmo. Se a gente, por exemplo, falasse para meu pai assim, meu pai falou assim, vai lá, né, pega na geladeira para mim uma coisa para mim. Por exemplo, se eu falasse assim, por exemplo, daqui a pouco eu vou, pronto. Era meio complicadinho, sabe? E se meu pai chegasse em casa e a gente estivesse brincando, a gente quebrasse o vidro com bola. Apanhava, tá? Então, eu apanhei bastante. E quando eu olho para trás e percebo o quanto eu apanhei do meu pai, eu percebo quão importante foi isso. Então hoje eu consigo ver a beleza da correção que recebi do meu pai. Mas quando que eu vi? Quando me tornei pai. E quando eu percebo que dificilmente os nossos filhos encontrarão o verdadeiro amor dos pais sem devida correção. Nem sempre é necessidade de correção física, eu entendo isso. Nossos pais, como diz Hebreus 12, fizeram o que bem lhes parecia, errando e acertando, né? Mas o fato é que quando eu olho hoje para trás, de toda a maneira que eu fui corrigido, e às vezes eu acredito que meu pai exagerou, eu nunca, depois de me tornar adulto e ter minhas filhas, nunca vou criticar meu pai por todas as vezes que fui corrigido, nem as vezes que ele exagerou. Nem as vezes que ele exagerou. Certa vez, nós estávamos em 4, naquela roda santa de quem foi, e ninguém falava quem foi. E aí meu pai sempre fazia assim, então ele começa batendo pelo mais velho. Até eu chegar o mais novo, uma hora alguém vai dedurar, né? Uma hora alguém vai... Então foi o primeiro, flap. E ninguém falou quem foi. E o segundo foi, flap. E ninguém falou quem foi. E eu era o terceiro, né? Chegou minha vez. Flap, apanhei feio, meu pai batia doído. E ninguém falou quem foi. E é quando foi para ser o último a ser corrigido, o último fui eu. Ou seja, o último deixou os 3 apanhar. Quando chegou a vez dele, ele falou que era ele. Ele foi o único que fez e o único que não apanhou. Pergunta, é justo isso? Eu falei, pai, mas não é justo dele. Já está batido pela próxima. Já apanhou pela próxima. Ou seja, eu tenho uma na agulha, né? Eu tenho uma devendo. Ou não, como credor, né? Nós não conseguimos ver assim sobre a volta de Jesus. Nosso olhar sobre a volta de Jesus é um olhar tenebroso, de medo, de pavor. Por quê, irmãos? Porque nós não temos uma visão correta sobre a santidade de Deus. Então eu quero mostrar para você esse texto, para que você entenda que quando você tem um olhar da volta de Jesus com a ótica que Ele nos dá, nós vamos, nós mesmos, viver em santidade. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 1. Olha que texto maravilhoso. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Pai aqui então é o Deus Pai, né? Vamos ver que amor é esse, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu falo assim, nossa, eu sou chamado filho de Deus. E às vezes a gente tem aquele negócio, né? Eu sou filho de Deus. E às vezes a gente pergunta, todo mundo é filho de Deus, né? Aí todo mundo tem esse mito de achar que todo mundo é filho de Deus. Embora o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, se não me engano, vai dizer que não. São filhos de Deus aqueles que creram no Cristo e arrependeram dos seus pecados. Receberam então o poder, o dom. Efésios capítulo 2. E serem chamados filhos de Deus. Ser um filho de Deus é um dom, é um presente. Apenas para aqueles que arrependeram dos seus pecados, reconhecer a Cristo Jesus como o Senhor das suas vidas. Então tá, mas eu sou filho de Deus. E às vezes a gente fica com esse negócio de filho de Deus, mas não encontra realidade nessas palavras. Essas palavras se tornam banal, a ponto de a gente chegar a falar, né? Nas piadas, né? Que todo mundo é filho de Deus. Vira banal, vira qualquer palavra, assim como o jargão que as pessoas costumam dizer, como se fosse uma palavra, né, mágica, em nome de Jesus. Ou como no nosso país, o sangue de Jesus tem poder. Isso é tão verdade que no meu trabalho tem várias pessoas que se professam ateu. Não é eu que estou xingando eles não. Eles dizem, eu sou ateu. Mas de uma hora para outra eles falam,
O sangue de Jesus tem poder. Ou está amarrado. Isso virou tão jargão no nosso país que perderam, né, a conotação verdadeira, perderam a realidade de ser. E o nome Filho de Deus, para a maioria dos cristãos também. Nós encontramos pouca realidade nessas palavras, pouca firmeza, pouco entendimento, pouca verdade. Mas o texto continua dizendo o seguinte, que não apenas nós somos filhos de Deus, uma medida, uma maneira normal, comum de se falar. Não, olha o nível que ele coloca. E em realidade, ou seja, não é só uma expressão isso. Se você não tem essa realidade no seu coração, irmão, você precisa pedir ao Espírito Santo que ele testifique dentro de você essa realidade. Porque uma coisa é eu falar assim para você, você é filho de Deus. Você fala, glória a Deus, eu sou mesmo. Outra coisa é você ouvir uma voz interior do Espírito dizendo, você é meu filho. Existe uma diferença muito grande. E quando nós podemos ouvir, você é minha filha, você é meu filho, a Bíblia diz que esta verdade tem poder de te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então uma coisa é eu falar para você que você é filho de Deus. A outra é você ter uma testificação, como nós falamos semana passada sobre que Jesus é a testemunha fiel, quando você ter o testemunho da testemunha fiel no seu espírito, dizendo, você é meu filho. Então você vai entender esse texto. Em realidade, isso não é um jargão, isso não é uma palavra de efeito, isso não é uma frase para você se confortar, embora isso traz consolo quando tiver realidade. Ele está dizendo, eu quero que você tenha realidade, eu quero que você tenha certeza, eu quero que você tenha convicção de que você é meu filho. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Pergunto para você, você está feliz de ser chamado filho de Deus, sim ou não? Pergunta, é pouca coisa ou é muita coisa ser filho de Deus? Você tem um pai muito bom? Eu tive um pai muito bom. Meu pai tinha os seus defeitos, como eu também tenho, talvez tenha até os piores que ele. Mas meu pai foi um bom pai. Eu tive o privilégio de ter um bom pai. Nem todos têm. Ser filho do meu pai sempre foi uma honra. Se você chega... Por exemplo, alguns filhos têm vergonha do pai, né? Quem é seu pai? Ah, não quero falar sobre isso. Né? Eu sempre tive a honra de falar quem era meu pai. Tanto que tive o privilégio de fazer, né? Quando ele faleceu, há 3 anos e pouquinho, tive o privilégio de fazer o velório dele, falar muito bem do meu pai, porque ele era realmente um bom pai. Agora eu estou falando que o teu pai é aquele que criou todas as coisas. É aquele que, pela vontade dele mesmo, enviou o seu filho para que você não sofresse a morte, ele sofreu no seu lugar. Estou falando desse cara chamado Deus. Ele é o seu pai. Eu gosto de uma música, não sei se você conhece ela, do Thales, que ele fala, como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente, mesmo sem a gente merecer. Conhece a música? Não? Nunca ouviu essa música? Depois no refrão ele diz que é um prazer ser chamado filho de Deus. Isso é um privilégio. Não sei se você se sente assim. Se você não se sente assim, porque você não tem essa realidade no seu e no meu coração. Mas olha o que o texto vai dizer. Ele coloca agora uma esperança e uma expectativa muito maior. Se ser filho de Deus já é maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. Maravilhoso, meu amigo. É maravilhoso saber que Deus é meu amigo. Me chama pelo nome, me conhece pelo meu nome. Mas o texto vai dizer
que verso 3. Não, finalzinho do verso 2 ainda. Nós somos filhos de Deus, sim. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto. Ainda não é concretizado. Ainda não é o fim. Ele está dizendo que, todavia, sabemos que quando ele se manifestar, ele está falando de quando? De quando ele voltar. Existe um nível maior de herança para os filhos. O que é maior do que ser filho de Deus, irmãos? Eu não consigo nem imaginar. Mas se ser filho de Deus já é algo libertador, a Bíblia diz que aqueles que têm em Cristo a esperança de quando ele voltar, olha o que acontece. Seremos semelhantes a ele. Meu Deus. Não sei se mexe com você, de saber que ser filho de Deus ainda não é o fim. Existe uma esperança maior, que quando ele vier, quando ele se manifestar, então seremos como ele, pois o veremos como ele é. E todo que tem nele essa plena esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Presta atenção nisso. Se você já vive hoje a realidade de ser filho de Deus e crê que ele está voltando, quem tem essa esperança no seu coração, uma esperança viva de que isto é verdade, então essa pessoa, esse cristão, vive uma vida de santidade. Vamos fazer o contrário? Uma pessoa que não vive em santidade não tem essa esperança. Consegue perceber? Então, eu tenho dificuldade de viver em santidade. Qual que é o resultado? O que significa isso? Vamos fazer uma conta. Não sei se você aprendeu isso em matemática. Quando você vai fazer uma conta de matemática na escola, a professora ensinou você a fazer uma conta chamada o quê? Quem lembra? Prova real. Qual que era a prova real? Era uma conta inversa, para você verificar se a tua conta estava certa. Então você mesmo podia corrigir a sua conta, não precisava esperar o professor. Está entendendo? Você fazia prova real, então conseguia verificar se aquela conta que você fez estava certa antes de apresentar para a professora. Sabe o que é a prova real? Veja a sua vida, há santidade nela? Então você não tem uma esperança viva da volta de Jesus. Isso é só uma conta de fadas para você. Porque todo aquele que tem nele... Vamos ver para o texto. Então não é o Marcelo, vamos para o texto. Presta atenção. Verso 3. E todo, não é alguns. Todo o que nele tem essa esperança. O que ele faz? Que tipo de pessoa é essa? A pessoa que vive aguardando e amando a vida do Senhor. Esta pessoa pratica, vive, buscando santificação. Eu não estou falando dessa pessoa perfeita, não foi isso que eu falei. Mas essa pessoa dedica-se a viver em santidade. Porque sabe que ele está vindo e eu estarei diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Porque se nós vamos ler agora Apocalipse, você tem que entender o que eu estou falando. Porque ele diz que você o verá como ele é. Presta atenção nisso. Moisés era chamado um cara amigo de Deus. Se tinha um cara santo nessa terra, era um cara chamado Moisés. Como que eu sei isso? A Bíblia diz que ele ficou durante 40 dias sem comer e sem beber. Você já consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber? Pensa um cara que poderia dizer, não, esse cara é santo, né? 40 dias em cima do monte, só orando. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Você já falou face a face com Deus? Assim como eu estou falando com você?
Então tá. E esse cara chamado Moisés, em Êxodo capítulo 33, pediu uma coisa para Deus. Deus, se eu sou teu amigo, e se você curte falar comigo, né? Eu tenho um pedido para te fazer. Eu quero te ver. Né? Eu quero te ver. Vou usar um exemplo para você. Isso aconteceu comigo. Os exemplos às vezes são bons porque ajudam você a lembrar durante a semana. São didáticos. Jesus usava as parábolas também com esse objetivo de ensino. Eu frequentava uma creche. Você vê como foi tão marcante, eu nunca mais esqueço. Devia ter 4 anos, não sei. E essa creche, as paredes de divisória eram de madeira. E você sabe que madeira não abafa tanto o som como, né, material, né? Como tijolo. E ela era uma parede só, não era dupla, né? Era uma parede simples. E nessa parede, nessa creche, tinha essas tomadas. Não sei como que fala essa tomada aí. Chamada de tomada, né? Só que, como era uma creche, essas tomadas eram desativadas, tá entendendo? E nós tínhamos o hábito de fazer o quê? De conversar de uma sala para outra. Crianças, não façam isso em casa. E o que eu fiz? Então a gente ficava brincando, né? Agora você fala. Então você inclinava o ouvido e o outro falava. Então a gente ficava se comunicando, ficava conversando. E um dia nós nos mudamos de casa. Nós temos uma casa de alvenaria, de tijolo, e nós fomos então para uma casa de madeira, minha família. E o que eu fui querer fazer? Fui brincar de telefone sem fio naquela casa de madeira. Você consegue entender o que aconteceu? Não? Quem tem uma ideia? Meu irmão. Vou colocar meu ouvido aqui, só que o ouvido não dá choque, né? Entendeu? Vou colocar meu ouvido aqui, só de lembrar já dá um choque, só de lembrar. Eu falei, então tá, vou falar. E eu fui falar, coloquei a minha boca. E você sabe que a umidade, né? Água, né? Atrai, né? Mais ainda. Capacita mais ainda, né? A corrente elétrica. Irmãos, eu coloquei a boca. Eu não consegui falar nenhum ar. Quando eu coloquei, eu literalmente voei. Sorte, já, milagre não ter ficado grudado ali, né? Talvez a tensão era pouco, não sei. Eu sei que eu bati a boca e voei pro outro lado. Isto é um choque. Tem muita gente que morre assim, não é verdade? Tem muita gente que morre, né? Vai fazer o negócio do chuveiro lá, né? E sem querer encosta e morre mesmo. Agora eu vou voltar para a história de Moisés. Deus, deixa eu falar com você. Tenta imaginar Deus falando com Moisés, mas tinha alguma coisa que impedia ele de ver, como eu estou falando na minha história. Sabe o que Deus falou a Moisés? Eu te amo, você é meu amigo, mas me ver é impossível. Leia lá, Êxodo 33. Por que, Deus? Se você diz que você é meu amigo, você está dizendo que você me curte, você está me dizendo que eu fiquei 40 dias em jejum de água e comida, por que eu não posso te ver? Dele, simples. Nunca ninguém me viu. E Jesus testificou isso, se não me engano, em João capítulo 5, verso 37, se eu não me engano. Em João capítulo 1 também. Dizendo o seguinte: ninguém nunca me viu. E se alguém me vê, morrerá. Porque eu sou santo. Consegue entender o que quer dizer, não? E a Bíblia está dizendo agora que todo aquele que tem a esperança de um dia ver como ele é, purifica-se a si mesmo, porque Deus é santo. E não haverá parede, não haverá ninguém que pode interceder por você naquele momento. Então a Bíblia vai dizer categoricamente, se não me engano, no livro de Hebreus: buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Amém? Então, irmãos, esse assunto de santificação, santidade, a Bíblia diz de abandonar a prática do pecado, não é só um assunto na Bíblia, é o
assunto. Amém? Vocês conseguem entender? Então, agora nós vamos para o Apocalipse, se você puder abrir, que é onde nós estamos estudando, é onde nós vamos trabalhar hoje. Apocalipse capítulo 1. Semana passada nós falamos até o verso 8. E até o verso 8 nós falamos resumidamente de que o consolo que Jesus dá para o seu povo que está sofrendo, e lembrando que o povo de Deus sempre foi um povo sofredor, um povo perseguido, sempre foi, e sempre será, e cada vez mais. Assim, a semelhança de João aqui que estava preso na ilha de Patmos, nós vamos ver isso agora. Qual foi o consolo de Jesus para eles? Não é, vai passar. Eu não vou deixar nada acontecer com você, João. Foi o contrário. Então, a revelação que Deus dá para João é: você precisa me conhecer, João. Você precisa conhecer quem eu sou, João. Escreve para as igrejas quem eu sou, porque quem eu sou é suficiente para te deixar perseverante para os dias terríveis que estão vindo. O que a igreja precisa, irmãos? Conhecer a quem salvou eles. Conhecer a Jesus. É o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. E o resumo do que foi falado, então, nas primeiras semanas aqui. Jesus tem o controle da história. Jesus não é apenas aquele homem frágilzinho de Isaías 53. Um homem de dores. Jesus sim se tornou homem para morrer pelos nossos pecados. Mas esse Jesus que tabernaculou, se fez carne, sempre foi Deus. Estava na eternidade com Deus. Ele estava desde a criação, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Então Ele não pode ter sido criado. Ele foi, sim, Ele tabernaculou pela vontade de Deus para resgatar os homens dos seus pecados. Mas ele não ficou, a Bíblia diz, quando as mulheres foram lá no sepulcro ver Jesus, o anjo falou: não é possível, porque a Bíblia diz que a morte não poderia reter ele, porque ele é santo e é eterno. Então, resumindo, tudo que nós falamos até o verso 8 é de que Jesus, nós podemos crer em Jesus porque ele é o autor da história. Ele não está sentado aguardando o que vai acontecer. Tudo o que acontece é porque Ele determina como vai acontecer. Essa é a nossa esperança, que o nosso Deus nunca é pego desprevenido. O nosso Cristo nunca está atrás do tempo. Nada acontece ao longe dos olhos dele. Amém? Ele termina dizendo então: eu sou o Alfa e o Ômega, que é a primeira e a última palavra do alfabeto grego, dizendo o seguinte: eu sou o início e o fim, não fim de acabar, fim no sentido que nada está fora do meu alcance. Amém? Então agora nós vamos do verso 9 e vamos tentar trabalhar até o verso 20. Se não for possível, a gente termina na outra semana. Vamos lá? Está comigo aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Só lembrando que todas as nossas mensagens são gravadas, áudio, vídeo, e você pode ter acesso livremente, de maneira gratuita, através do site da igreja local. Se você quiser, depois no final ali tem o folhetinho que mostra o site, você pode ouvir as mensagens anteriores, E se você de repente não puder vir, quiser continuar estudando conosco a volta de Jesus, abra lá e você vai ter acesso. Amém? Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino, na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Eu acho muito profundo esse texto. Talvez você não vê nada diferente nele, mas eu vejo muitas coisas preciosas. Muitas pessoas, assim como eu em algum tempo também, querem conhecer, por exemplo, a pessoa fala, eu gostaria de ser que nem você, Marcelo. O que você quer dizer com isso?
Então as pessoas vão começar a falar: ah, eu queria ter a fé que você tem. Ah, eu queria orar que nem você ora, né? Eu queria pregar que nem você prega. E essa inveja das pessoas, ou desejo das pessoas de quererem ser como nós, em algum sentido, nada mais é do que: eu queria conhecer Deus. Tá? Só que ela não consegue definir isso. E às vezes as pessoas acham que o entendimento sobre Deus vem aleatoriamente. Não é assim que funciona. A Bíblia manda o cristão, manda, tá? Não pede. Ele não está pedindo, ele está mandando que nós o amemos. Amar a Deus não é uma sugestão de Deus para nós. Vamos lá, qual que é o maior mandamento? Jesus. O que ele responde? Está escrito: amarás o teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Pergunto, quem aqui já ama a Deus? De todo o coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Tem alguém que tem a capacidade de levantar a mão e falar assim: eu sou esse cara? Eu também não. Se o maior e o principal mandamento é amar a Deus, não amar a Deus se constitui então no pior dos pecados. Então a gente acha que nós temos que nos arrepender, embora também acontece, também precisamos nos arrepender dos pecadinhos que a gente comete. Eu menti aqui, eu traí ali, eu roubei aqui, embora tudo isso realmente precisa se arrepender. Mas qual é o maior arrependimento que nós deveríamos estar buscando? De não amarmos a Deus. Ok? E por que João estava preso? Por quê? Não, um dia ele estava trabalhando lá na panificadora e a polícia veio, prendeu ele e levou. Não foi por causa disso. João foi preso porque ele amava Deus, a ponto de não negar a sua fé. Ah, mas já viram aquela história assim, nos filmes, né? Ah, você não vai tirar num cara cego, né? Já viu isso? Você não vai tirar num cara de óculos, né? Aí o cara vai lá e atira. Já viu esse filme assim? Aí poderia pensar, eles não vão prender um velho, né? João talvez tinha aqui 90 anos ou 96 anos, não dá para precisar, mas ele era um idoso, pregando fielmente a palavra de Deus. O texto é claro. Ele estava fazendo o quê? Olha aqui. Sabe o quê? A palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ele estava dando testemunho de Jesus mesmo quando ele estava velho. Muitos de nós, nosso sonho de aposentadoria é o quê? Eu quero ver a hora de aposentar, para ir para a praia, ficar de boa, né? Um cristão que quer amar a Deus não tem isso como plano de aposentadoria. O plano de aposentadoria de um cristão genuíno é: eu quero amar a Deus todos os dias da minha vida, como nós cantamos, de todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é a minha vida inteira. O que eu quero dizer com isso? Se você quer ter revelação de Jesus, não ache que isso vai acontecer você não vendo novela. Não ache que isso vai acontecer você não jogando futebol. João teve revelação de Jesus porque ele estava dando testemunho de Jesus. Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Porque ele estava vivendo uma vida de amor a Deus. Então não adianta você falar que quer conhecer Deus como eu conheço, se você não quer viver o estilo de vida que eu vivo. Não funciona. Ah, Marcelo, você fala, não consigo entender. Eu vou perguntar para você, tá? Durante a semana você lê a Bíblia? Ora. Quantas vezes por semana? Se eu fizesse uma pergunta aqui, para todos que estiveram aqui semana passada, no culto, perguntasse, qual o versículo que eu li? Você lembra? Então não adianta você falar, eu quero ter revelação de Jesus, se você não está guardando a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Embora a salvação não encontre mérito, isso é verdade, desenvolver revelação de Cristo precisa de devoção
intencional, integral e crescente. João não estava no asilo quando ele teve a revelação de Jesus. Mesmo velho, ele estava pregando o evangelho, estava dando testemunho de Jesus, e mesmo diante da face da morte, não negou ao Senhor. E mesmo quando ele teve a revelação de Jesus, o Jesus não tirou ele da prisão. Conhecer a Jesus, ou fazer o contrário. Não tem como você amar a Jesus sem conhecê-lo. Não funciona. Muitos casais que casam, quem é casado aqui? Levanta a mão. Todo mundo é casado. Você sabia que quem casa, não casa porque ama? Quem sabia aqui? Só os mais velhos, né? Claro que eu amava ela. Não, você era apaixonado por ela. Porque amor é um processo resultante de uma decisão de aliança. E porque você se comprometeu em aliança com uma pessoa, você investe no seu compromisso, o resultado disso é amor. Então, depois que você passar problema financeiro, depois que os filhos ficarem doentes, ok? Depois de você comer algum arroz e algum feijão, ou não ter o ovo para comer, aí você vai falar, agora eu acho que eu já estou amando ela. Depois de vários problemas. Então não diga para mim que você ama a Deus ainda, sem que você, diante de problemas, tenha permanecido fiel à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. Ele diz que muitos, por pequenos problemas, abandonaram o Senhor, e muitos hoje já estão abandonando o Senhor. Você sabia que existe o ateu evangélico? Quem sabia? Não conhece? Sério? Cuidado, pode ser que eu esteja apresentando você para você mesmo. Quem que é o ateu evangélico? É aquele que confessa com seus lábios, mas as suas atitudes demonstram o contrário. O que eu chamo lá no presídio onde eu trabalho de hipocrisia. A Bíblia diz aqueles que estão enganando a si mesmos. E às vezes tentam até convencer Deus através das obras. Quem aqui já assistiu o filme Constantino? Assistiu o filme? Filme perturbado. Se você não assistiu, não assista. Se você ainda não assistiu, vários filmes digo para vocês, né? Assista esse, mas esse não assista. Se você não assistiu ainda, mas esse filme ilustra um pouco como as pessoas pensam sobre Deus. Constantino é um cara que é um endemoniado, que vive uma vida totalmente depravada, totalmente. E ele acha que por ajudar Deus, Deus vai dar uma ajudinha para ele. Então chega uma hora que no filme mostra o Satanás, o próprio Satanás, e conversa com ele. O Satanás fala assim para ele: teu lugar já está garantido. Daqui uns dias eu vou vir puxar o teu pezinho. Fique à vontade, tá? Amém? E aí o que acontece? O que ele fala, Satanás? Negativo. Eu estou ajudando Deus. Eu estou servindo Deus. Aí o Satanás fala para ele: como assim? Ué, eu estou ajudando a caçar os demônios. Sabe o que eu vou falar sobre isso? Que não tem como o espírito das trevas expulsar o espírito das trevas. Ok? Então muitos são, no seu vocabulário, ama Deus, mas a sua vida demonstra que nem conhece Deus. Está na Bíblia onde diz que muitos me confessam com os lábios, mas o coração está longe. Não é estar assim, tipo, sabe assim mais ou menos, não, está longe de mim. Então, só o verso 9 faz a gente pensar de que a revelação de Jesus
a minha e a sua preparação para a volta de Jesus está relacionado a ter uma vida de devoção a Ele, onde a palavra de Deus está no nosso coração e nossa prática diária, contínua, crescente. E o testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é quando as pessoas veem em você um cristão. Não é você falando. As pessoas vendo a sua família dá testemunho de que você segue a um Cristo vivo. Então a essas pessoas chegará a um lugar de conhecimento de Deus. Porque não tem como você amar quem você não conhece. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu trabalhei 1 João hoje, primeiro, falando que a santidade é resultado de quem sabe quem Deus é. Verso 10. Então João estava lá preso na ilha de Patmos, preso, tá? Não estava de férias no spa, estava preso. Um velho de quase 99 anos. Estava preso só porque amava Deus. Só porque amava Deus. Hoje ainda falei para os presos lá, quando eu trabalho, falei, vocês acham que é muita coisa estar preso aí, né? O meu Senhor Jesus esteve preso pior que vocês. Pior que vocês. Então não use isso como amuleto. Não use isso como desculpa. Porque sabe o que eles falam? Não, senhor Marcelo, quando eu sair daqui eu vou procurar uma igreja. Então você está perdido já. Que tem pessoas que estão livres, estão mais presas que vocês, não sabem. Presos nos seus pecados, como diz as Escrituras. Então, esse João está preso nessa ilha, e a Bíblia diz no verso 10 que no dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? Embora a gente não tenha certeza, muito provavelmente o dia do Senhor está ligado ao domingo. Porque o judeu tinha como dia santo o sábado, né? Mas como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então a igreja começou a ter o dia santo, não mais o sábado, mas o domingo. Então o domingo foi considerado como o dia do Senhor. Então se era o domingo, se era o dia do Senhor, o que João estava fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? Cultuando um cara que está preso. Com 99 anos, o que ele está querendo fazer? Pegar uma piscina, né? Pegar um mar, né? Porque essa era uma ilha, provavelmente era, né? Cercado de águas, não é verdade? Conhece uma ilha que não tem água? Difícil, né? Tu tenta imaginar um lugar que você é um velho, já está ali mesmo, já vai morrer mesmo, o que você está fazendo? Qualquer coisa, menos culto no Senhor. O que ele está fazendo? Cultuando o Senhor, porque é um dia de domingo. Então, nesse momento de culto ao Senhor, o João, o que ele teve? Uma revelação. Repita comigo, revelação. Achei-me exaltado no espírito, não exaltado na carne. Ele não teve uma compreensão humana. Tipo assim, nossa, nunca imaginei que 2 mais 2 é 4, agora é verdade. Não foi isso. Mas porque ele estava guardando a palavra, mas porque ele estava com o testemunho de Jesus, o que aconteceu? Ele foi exaltado no Espírito, ou seja, ele foi conduzido pelo Espírito. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta. Primeiro aconteceu. Ele estava ali, de repente o Espírito Santo o conduziu a um lugar, e nesse lugar ele ouviu uma voz. E essa voz dizia: escreve em um livro o que você vê. Escreve em um livro o que vês. E envia-o a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
nós não temos como saber com certeza o porquê que o Senhor escolheu essas 7 igrejas. Porque na região da Ásia não tinha apenas essas 7 igrejas. E nem essas 7 igrejas eram necessariamente as melhores ou as maiores. Mas o que nós sabemos é que 7 é o número da perfeição. Não apenas da perfeição, porque talvez o número 3 se encaixa melhor com o número da perfeição. Por exemplo, Jesus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, talvez o número 3 seja melhor no número da perfeição. Mas o número 7 é o número da completude. É o número onde Deus conclui, onde Deus termina. Por exemplo, o Senhor fez em 6 dias e no 7º Ele descansou. A semana hoje é constituída de 7 dias. Os anos anteriores à volta de Jesus são 7 anos. Então o número 7 tem a ver com essa ideia. Então quando ele escolhe 7 igrejas, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo todas as igrejas, ou ele está dizendo a minha igreja, que é uma só. Então o que o Espírito fala, o que essa voz, que nós vamos estudar com o tempo, o que é essa voz, ou quem está por detrás dessa voz. Depois a gente vai estudar um pouco sobre isso. Mas ele escuta uma voz, e essa voz fala para ele: escreve. E o que você vai escrever, você vai enviar a 7 igrejas. Até aqui, amém? Ficou fácil, né? Essa parte é mais fácil. Agora, verso 12. Quando eu me voltei para observar quem que falava comigo, porque ele ouviu uma voz mesmo. Ele não imaginou essa voz. Então é como se ele escutasse uma voz aqui atrás. Essa voz dizia para ele: João, escreve o que você vai ver e depois envia às 7 igrejas que eu vou falar qual é. Aí quando ele ouviu isso, ele virou para trás: quem é que está falando comigo? Consegue entender a ideia? Quem é que está falando comigo? Voltando, eu vi o quê? 7 candelabros de ouro. Candelabro, não sei se você já viu o que é. É como se fosse um garfo grande, né? Talvez ele tivesse assim mais ou menos essa altura, feito de ouro, que era a representatividade no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, da pessoa do Espírito Santo, aquele que ilumina todas as coisas. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés nós tínhamos um candelabro, mas no tempo do Salomão nós tínhamos 10 candelabros. E 10 é um dos números da igreja. 5 de um lado e 5 do outro, mostrando também essa ideia da completude da igreja, ou seja, a igreja encontrando o seu lugar de perfeição. Essa igreja que vai se encontrar com o Senhor. Então quando ele viu, ele veio esse objeto. O candelabro era então um pedestal que tinha 7 pontas, representando assim, nós vimos semana passada, o Espírito de Deus, ou aquele que tem olhos sobre toda a terra. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava a seus pés, e o cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha, ardente em sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol. Quem aqui consegue olhar para o sol? E quanto tempo você consegue olhar para ele? Mesmo com óculos escuros. Quanto tempo? Tá, eu peguei pesado o sol, né? Então tá, tenta olhar para essa luz, direto para ela. Quanto tempo você consegue? Quando você tirar o olho dela, o que acontece com os teus olhos, com as tuas vistas, como diz o outro? Não fica embaralhado? Ele está dizendo que quando você olha para o rosto dele, é como o próprio sol. Está querendo o seguinte, que o sol, mesmo como aquela estrela, estará diante de você. Entendeu? Você entendeu agora por que eu comecei falando sobre santidade?
Tenta imaginar, João aqui cultuando o Senhor, e quando pelo Espírito, por que é importante ele colocar o nome aqui? Pelo Espírito, porque o ser humano consegue ter essa visão? O ser humano, como que eu falei lá em Moisés, ele queria ver o que Deus falou para ele. Se você vê, você morre. Quem aqui consegue chegar perto do sol e continuar vivo? Irmãos, nós estamos a milhões, ou não lembro, mas talvez bilhões de anos, luz de distância do sol. E se você ficar no sol, lá na praia, com um sol de 30 graus mais ou menos, sem proteção solar, chega no final do dia, como que vai estar a tua pele? Como que vai estar? Vamos piorar as coisas. Então, digamos que você fica lá durante 2 dias seguidos, sem protetor solar, diante de um sol de 30 graus. No segundo dia, com certeza, eu posso dizer para você, você vai ter uma queimadura de no mínimo 2º grau. É como aquelas bolhas, sabe? Aquelas bolhas sobem. Se você ficar durante 3 dias, no sol de 30 graus, sem protetor solar, o dia inteiro, você pode começar a desenvolver uma queimadura de 3º grau. Sabia disso? E o sol está bilhões de anos, luz de diferença da Terra. Mas quando você olhar para ele, a face dele será o próprio sol. Meu Deus! Não sei se isso mexe com você. Assim que eu admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. E isso aconteceu com ele estando em espírito, tá? É uma visão em espírito. E mesmo assim, o que aconteceu com ele? Ele caiu como se estivesse morto. A mesma ideia que aconteceu lá com Isaías, né? No dia que eu vi o Senhor, eu disse, ai de mim, vou morrer. E ele foi arrebatado em espírito. Mesmo assim ele não aguentou. Assim admirei e caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim. A mesma coisa Isaías. O anjo pegou e tocou na boca dele com uma tenaz, porque ele achava que ia morrer. Se o Senhor não intervisse, ele também não ia aguentar. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Então agora a gente sabe quem que é essa pessoa. Agora ficou fácil de saber quem que é essa pessoa. Quem é? Quem é que esteve morto e ressuscitou? O que? Nós vemos semana passada, se não me engano, no versículo 7. Quem que era ele? O primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a testemunha fiel. Jesus! Quem que aparece para João? Em espírito. O próprio Jesus. E ele não aguenta, ele cai. Ele não está ali como ser humano, ele está em espírito. E por isso que eu precisei trabalhar com vocês, 1 João capítulo 3, porque todo aquele que crê que essas palavras são verdadeiras, purifica-se a si mesmo. Porque como que nós vamos comparecer diante desse, que tem a sua face como o próprio sol? Ficou claro, irmãos? Claro que eu vou voltar aos versículos anteriores para mostrar um pouquinho o que é os outros adjetivos, digamos assim, sobre esse Jesus. Verso 19. Portanto, uma coisa interessante aqui, e possua as chaves da morte e do inferno. Por que isso é importante? Porque existia, ainda hoje existe, uma dúvida no coração até dos crentes, para onde nós vamos depois que a gente morre? Aí as pessoas respondem, não sei, né? Ninguém voltou de lá para falar. Não preciso. As Escrituras dão testemunho de que o meu Jesus manda na morte. O meu Jesus tem as chaves do negócio chamado inferno. Nem o inferno é do diabo. Meu Deus. No Cristo da Bíblia, nem para onde o diabo vai morar, é ele que manda. Você sabia disso? Que nem o lago de fogo, nós vamos estudar depois no Apocalipse, lá na frente,
que é o destino de todos os infiéis e do anticristo, do falso profeta, do próprio Satanás, o dragão, é dele. E o lago de fogo foi criado por Deus, o anjo que tem a chave é o anjo de Deus. Satanás não tem a chave nem da casa dele. Consegue entender isso? Então a palavra de consolo para o cristão é: eu, que sou o Senhor de vocês, mando até na morte. Então, irmãos, aquele que tem medo da morte não conhece o Senhor. Claro que às vezes nós temos um pouco de medo, receio, não de morrer necessariamente, mas às vezes nós temos que receitar a Deus: tudo é bom, tudo bem, então não tem medo de morrer, mas como vai ser na minha família? Como vai ser no meu filho? Talvez esse receio que ele quer tirar ainda, amém? Amém? Ele quer tirar esse receio, mas ele quer que você conheça ele a ponto de, como nós falamos a primeira palavra aqui, Filipenses capítulo 3, quando eu falei que ia preparar o coração de vocês para essa série, quando eu disse o seguinte: quando comparado a Cristo, Paulo dizendo, eu prefiro morrer, porque é infinitamente melhor. Por favor, eu não estou fazendo aqui alusão ao suicídio, tá? Estou querendo dizer o seguinte, que nós não temos que amar a nossa vida mais do que amamos a Deus. É disso que eu estou falando. E se nós amamos a nossa vida mais do que amamos a Deus, se nós esperamos Jesus apenas nas coisas que podemos experimentar dentro da nossa vida, 1 Coríntios capítulo 15 diz, somos de todos os homens os mais miseráveis. É muito forte. É muito forte. O que ele quer dar para mim e para você? Um olhar para a eternidade. Ele quer que nós tenhamos uma visão dele a partir do óculos dele, não a partir do teu. Já viu aquela frase? Deus escreve certa por linhas tortas. Já viu isso? Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Deus escreve certa por linhas certas, nós é que somos vesgos. Já encontrou uma pessoa que é vesga? Bem vesgo mesmo. Às vezes as pessoas tiram sarro delas, né? Porque ela está falando com você, mas parece que ela está olhando para mim. Já viu isso? Já viram isso? Uma pessoa bem, mas bem mesmo, vesga. Dá dó às vezes, né? E tem estrabismo, não é isso? Estrabismo. É uma doença, né? Tem correção, tá? É só fazer cirurgia. E às vezes a gente acha que Deus é assim. Irmãos, vá fazer uma cirurgia, porque você que está vendo com o olho, com estrabismo, muda a tua maneira de enxergar Deus. E você não tem capacidade de mudar sozinho. Ele precisa abrir os teus olhos para ver quem é Jesus. Mas ele não vai fazer isso você vendo novela. Não é assim que funciona. Eu venho para a igreja, está tudo certo. Domingo eu vou ver outra palavra boa. Não é assim que funciona. Nós falamos na segunda mensagem sobre Apocalipse, dizendo que Ele nos salvou com sua preçosa sangue e nos constituiu como evangélicos. Não! Ele nos comprou para sermos sacerdotes e servir a Deus. Vida cristã é uma vida de servir a Deus, de amar a Deus, de viver para Deus. Qualquer outra coisa é religião. Cristianismo é viver para Ele. Todo dia, todo momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho. E agora vou tentar explicar um pouquinho das coisas que eu li. Toda a definição que Jesus está dando sobre Ele, e quando eu falo toda, não é que está esgotado aqui quem é Jesus, ok? Mas o porquê, você precisa entender isso. Por que Jesus está dando demonstrações físicas de quem Ele é? Você sabe? Quem sabe? Primeiro, para remover o que Ele não é. Ele não é o Jesus de Hollywood, onde Ele é todo bonito, né? Às vezes loiro, aquele cabelo bonito, né? Aquele olho verde, né? Às vezes, né? Infelizmente, no Brasil, já desenharam Jesus gay, né? Pela graça de Deus, tiraram do ar, né? Esse filme, para a glória de Deus. E agradecemos os nossos irmãos que estão orando lá no Congresso, intercedendo, dedicando as suas vidas. Sabia, né? Que tem irmãos lá no Congresso orando todo dia para essas leis que querem entrar no nosso país. Tá bom?
Saiba disso. Se você gosta dessa vida alternativa, Jesus é um hippie, né? Paz e amor. Como nas tribos da liberdade alternativa, drogas, sexo e rock and roll, Jesus é o quê? Humano, né? Ou um guerrilheiro, né? Aquele que veio para defender os pobres. Cada um tem uma visão de Jesus pelo que lhe bem parece. Não é assim? Aquilo que cabe, né? Aquilo que cabe na sua vida e não atrapalha a sua vida. O que nós chamamos de politicamente correto. Então a maneira de Jesus descrever ele aqui, sabe o que é maravilhoso também? É perceber que existe uma doutrina chamada a doutrina da Trindade. Qual que é a doutrina da Trindade? Estipula como base da fé cristã, é um dos pilares da fé cristã, de que Deus é três, mas é um só. Não é três deuses, Deus é um Deus com três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E um dos motivos de o Jesus aqui dar uma visão de quem ele é, em termos humanos, é mostrar primeiro que ele é homem. Também. Ele recebeu um corpo de homem. Para remover toda a ideia agnóstica da época de que Jesus não podia ser homem. O que 1 João, nós já destruímos isso aqui, dizendo que todo aquele que não recebe Jesus como aquele que veio em carne, homem, este tem o espírito do anticristo. Outro também, uma coisa maravilhosa também perceber que essas alusões que ele faz ao corpo físico de Cristo são alusões à pessoa do Deus, sabia? Se você comparar com o livro de Daniel, capítulo 7, alguns textos em Ezequiel e alguns textos talvez em Isaías também, as mesmas características dadas para Deus Pai agora é dado para Jesus, mostrando que Ele e o Pai são apenas um. E a mesma coisa vai falar sobre o Espírito, mostrando assim que o Pai, o Cristo e o Espírito Santo é uma pessoa, Deus, e ao mesmo tempo três pessoas que se apresentam para nós. Então, ele diz, verso 13: e entre os candelabros, quem eu vi? Alguém semelhante a um ser humano, ou seja, ele tem um corpo, ok? Embora esse corpo não é igual ao corpo que ele tinha antes de morrer. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que os discípulos olharam para ele e não o reconheceram. Mas por que eu sei que também é parecido com o corpo humano? Porque a Bíblia diz, olha as minhas mãos e vê as marcas. Ele ainda tinha as marcas. Consegue? Consegue entender? Então é um corpo, embora não é o mesmo corpo, mas é um corpo. Mostrando também que Jesus vestia o quê? Uma longa túnica que chegava a seus pés. Quem usava a túnica? Era os soberanos. Mostrando assim que Jesus não apenas homem, mas como ele disse também em Apocalipse capítulo 1, verso 7, se não me engano, ele é o soberano dos reis da terra. Mostrando então a sua divindade ou a sua realeza. E essa túnica chegava até os pés. Quanto maior a túnica, maior era a autoridade. Tá? Então, para as pessoas que estavam ouvindo isso das igrejas na época, eles estavam entendendo claramente o que eles estavam querendo dizer. Porque ele está dizendo o seguinte: eu não sou apenas o Jesus que morreu. Eu quero que vocês entendam quem eu sou. Eu sou o soberano dos reis da terra. Está entendendo o que é? Ele está tentando mostrar que esse Jesus ao qual eles criam é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Em cinturão de ouro ao redor do seu peito. O cinturão, a maioria das pessoas tinha um cinturão aonde? Na cintura. E quando fala do cinturão do peito, está falando do que? Da autoridade. Como um líder, a semelhança de Davi. Se vocês verem, por exemplo, alguns filmes de monarquia, você pode perceber a diferença da roupa do rei para os soldados, né? E quando o rei iria para a frente de batalha,
Ele usava uma roupa de soldado, mas era uma roupa igual aos outros soldados? Como que era? Como que era o cinturão? Como que era o peitoral dele? Para mostrar para todos que o rei estava no campo de batalha. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, Ele irá à nossa frente, derrotando todos os nossos inimigos. Então, quando Ele está demonstrando quem é Jesus, está dizendo que Jesus não é mais aquele cordeirinho que veio. Ele veio como o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e o Senhor dos senhores, e todos os reis dessa terra se dobrarão diante dele. É isso que ele quer dizer. Ele quer trazer segurança para os cristãos de quem ele é. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Por que é importante isso? Porque em Daniel, se eu não me engano, no capítulo 7 vai dizer que, a fazer uma alusão agora ao Deus Pai, como um ancião de dias, ele está dizendo que Jesus é semelhante de Deus, é Senhor dos céus. Porque aprove o Pai colocar nele, Colossenses capítulo 1, de 15 em diante, aprove a Deus colocar na vida do Filho toda a plenitude da divindade. O próprio Deus exalta o Filho para dizer que o Filho é soberano sobre todos. O Filho só está debaixo de autoridade do Pai, porque o Pai quis assim. E o Cristo falou o quê? Eu só faço a vontade do meu Pai. Mostrando a divindade e soberania de Cristo no mesmo nível do Pai. Então Jesus não é inferior a Deus. Consegue entender o que ele quer? O que ele quer construir no coração dos irmãos? O que ele quer construir no coração daquelas igrejas? Aquelas igrejas estavam com medo, sabe de quem? Dos imperadores romanos, que usavam a sua autoridade para perseguir, para matar, para prender os cristãos. E Jesus está dando um olhar sobre eles: o seguinte: vocês não precisam ter medo deles, porque eu sou soberano sobre eles. Esses que me transpassaram me verão voltar e se curvarão diante de mim, porque eu sou maior do que eles. E seus olhos, vou ficar por aqui. Os seus olhos, mas eu sei que os olhos de Jesus sobre nós hoje, pela intercessão do Espírito Santo, são olhos de amor. Amém por isso. Porque a Bíblia diz que o livro de 89 do Salmo diz o seguinte: que misericórdia e bondade vá diante de mim. Graças a Deus. Mas ele diz que juízo é a base do meu trono. Justiça e juízo é a base do meu trono. Imagine que se o que fosse diante de Jesus fosse juízo e justiça, o que seria de nós? Se o que nós conhecemos primeiro dele é a justiça e juízo, o que seria de mim e de você? Mas o que nós experimentamos primeiro de Jesus? Amor, bondade e misericórdia. Mas não muda a verdade, como eu comecei hoje. Ele é santo e não deixará de ser só porque você quer. Alguém que já assistiu o filme do X-Men? Tem se eu não me engano, o nome dele é o Ciclope, se eu não me engano, o personagem. E quando ele está descobrindo o poder dele, quem assistiu, né? Acho que é X-Men primeira classe, ele fica com uma venda nos olhos. Já viu isso? Essa parte? Ele fica com uma venda porque ele não sabe controlar os seus poderes. E chega uma hora que alguém tira a venda dos olhos dele, e tudo que fica na frente do Ciclope é destruído, porque os olhos dele é como chamas de fogo. Eu uso esse exemplo para você ter uma visão assim, talvez mais palpável do que o texto está dizendo. A Bíblia diz que ele vai olhar direto para você. O que fará de você não ser consumido como nos olhos do personagem que eu falei? Só uma coisa: santidade. Santidade. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Nós vamos trabalhar esse texto daqui a um tempo, uma outra oportunidade, de que os homens vão virar sua face para não olhar para aquele que está vindo, com medo. A
A Bíblia diz que eles se esconderão nas cavernas, porque eles falarão, Ele está vindo. A Bíblia diz, sabe o que eles vão gritar? Caia sobre nós as montanhas, os escombros, porque Ele está vindo. É melhor eu morrer sufocado, é melhor eu morrer, assim, sabe assim, do que olhar para Ele. Mas aqueles que amam a sua vida, aqueles que purificam a si mesmos, estarão de braços abertos. Eu aguardava por esse dia, eu vivi para ver esse dia. Todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo. Para concluir, hoje, eu quero dizer uma outra coisa. Quando João olha para ver quem falava com ele, ele não viu Jesus primeiro. Você vai ouvir agora o que eu vou falar, presta atenção. Ele ouve uma voz. Ele olha para ver quem falava com ele. Quando ele olha, ele vê primeiro o quê? Ele não vê o Jesus. A primeira coisa que ele olha, ele vê o quê? Os candelabros. O que isso nos ensina? Não existe revelação de Cristo sem compromisso com a igreja. Os candelabros revelam as igrejas. Nós vamos ver isso no final, nos últimos versículos. O próprio Jesus fala isso. Quer ver? Para você falar que coisa na minha cabeça. Acompanhe comigo. Último versículo, só para você ver isso. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são o quê? As 7 igrejas. Isso mostra que não tem como você esperar de Deus revelação verdadeira. Não tem como você esperar de Jesus conhecer Ele sem submeter a vida da igreja, sem viver comunhão verdadeira, sem amar o teu irmão. Não existe. O que eu tenho visto é pessoas querendo conhecer Jesus sem amar quem você está vendo primeiro. Não funciona. Não existe. Não, eu tenho que conhecer Jesus, mas sabe como que é? Os irmãos são difíceis, né? Pois é, mas os irmãos, você está vendo, não tem como você amar alguém que você não vê, sem amar quem você vê. Não existe, isso é engano. Se você quer encontrar um lugar de revelação de Jesus, amar a Jesus, comece a amar o teu irmão, comece a respeitar a congregação que você está. Você vai morrer nos seus pecados achando que é crente. A Bíblia diz, eu nunca te conheci. A Bíblia diz, muitos falaram, eu te conheci, Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu preguei o teu nome, eu abri igreja em teu nome. O Senhor fala, eu nunca te conheci. Afasta de mim, você que pratica iniquidade. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Irmãos, não entenda que esse coronavírus veio por acaso. Deus é autor. O nosso Deus da Bíblia não foi pego desprevenido por coronavírus. Ele não sabia o que ia acontecer agora, está dando jeito. Não! E o principal alvo de Deus em qualquer juízo que Ele já deu, qualquer permissão que Ele já deu no planeta até hoje, foi para falar com os seus filhos. E o que você mais vai ouvir em Apocalipse a partir do próximo domingo é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pergunto, não tinha ninguém nas 7 igrejas que estavam ouvindo? Não tinha nenhum crente que conseguia ouvir o que o Espírito estava dizendo? Jesus teve que se revelar um velho preso. Tem que imaginar o que eu estou falando. Tinha ninguém na igreja que conseguia ouvir o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que ele estava andando no meio da igreja. É como se ele estivesse andando aqui e ninguém parava para ouvir ele. Ele teve que ir lá no Japão, encontrar um velho e pedir para o velho escrever aquilo que nós precisávamos ouvir. Isso é terrível. Quem está me ouvindo? Quem está disposto a ouvir o que eu quero falar? Quantos de nós estão vendo no coronavírus ou nas mortes dos nossos entes queridos uma oportunidade para ouvir o que o Espírito quer dizer?
Para a igreja chamada igreja primitiva, teve que morrer um cara chamado Estevão para a igreja entender que era para ela pregar o evangelho em todo lugar. Antes de Estevão, todo mundo estava acomodado, estava bom ali. Mas depois que ele morreu, a igreja avançou. Jesus não poderia ter salvado Estevão de não morrer. Ele morreu apedrejado. Que Deus é esse que deixa o seu filho morrer apedrejado? Um Deus que olha com olhar eterno. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, ele olhou para os céus e viu o Senhor e disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não te conhecem. Ele não falou: Senhor, como o Senhor está permitindo que eles me matem desse jeito? Como que o Senhor permite? Eu te servi, eu te amei. Ele guardou o testemunho até o fim. Ele disse, intercedendo: Senhor, por favor, perdoa-os. Só pode perdoar quem te mata, quem conhece Jesus. Se você não consegue perdoar nem aquela pessoa que está perto de você, você conseguiria perdoar alguém que está matando você a pedras? Você conseguiria? Só alguém que experimentou perdão verdadeiro consegue perdoar quem está te matando. O objetivo de Jesus, de dar Apocalipse, não é para você saber as guerras, embora isso é importante. É para que você conheça a Ele. Amém, irmãos? Vou terminar como eu tenho terminado todos os cultos. Vamos pedir 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. A coroa está reservada não só para mim, Paulo falando, mas para todos que amarem a minha vinda. Não é só crer na vinda, não é só esperar a vinda, é amar a vinda. Porque quando eu amo a vinda, toda a minha vida será mudada, como eu comecei o texto hoje. 1 João capítulo 3. Todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo.